Graça e paz. Antes da minha aula desta manhã ser ministrada, eu queria dar uma palavra à igreja, no sentido de que eu estou retomando a caminhada com essa igreja como pastor efetivo. Tivemos uma semana de universal de oração, de segunda-feira até ontem, né? Foi uma semana abençoadíssima. Os que participaram experimentaram essa bênção. E a partir de hoje eu vou estar caminhando com a igreja de uma forma mais direta, né? E a minha primeira palavra é de gratidão a Deus. Ao Deus que me está dando a bênção de caminhar mais um ano com a igreja. Minha gratidão pública, mais uma vez, ao reverendo Juliano, que está presente, por ter me dado o privilégio de ser seu pastor auxiliar por 2 anos. Estar assumindo a igreja é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Tenho consciência disso e preciso muito das orações dos irmãos e da cooperação dos irmãos, né? Eu me coloco à disposição desse rebanho de Deus, né? Dessa igreja de Deus. Ela não é minha, não é nossa, ela é de Deus. Eu preciso da sua ajuda, da sua cooperação, da sua oração, para que o nosso trabalho conjunto seja para a glória de Deus e seja uma bênção para todos nós, né? Eu estou dizendo isso com temor e temor, né? O meu coração estava lá no Jardim Paulista e eu estou reconduzindo o coração para cá, né? Então, está sendo um exercício da graça de Deus, né? Para eu poder, então, sair do Jardim Paulista 2, Rua Tatuapé, 425, para retornar à Rua Tuiuti 253. Né? Mas Deus é Deus. Ele é soberano, Ele é gracioso, Ele é poderoso, e Ele pode fazer isso com a minha vida, com a sua. Então, eu estou à sua disposição, com as minhas limitações e fraquezas. Estou à sua disposição para aconselhamentos. Estou à disposição para visitar você. Você pode solicitar uma visita dentro da sua necessidade. Se você tem algum problema conjugal, eu não tenho bola de cristal. Se você não me procurar para conversar, para dizer, olha pastor, a situação lá em casa está crítica, não espere ficar naquele ponto que não tem mais jeito muitas vezes, né? Esse é o problema. Às vezes o casal não está bem, vai caminhando, né? Vai empurrando com a barriga. Ah, o tempo vai dar jeito, o tempo vai dar jeito. O tempo não dá jeito. Quem dá jeito é Deus, é a palavra de Deus. Então eu estou à sua disposição para trabalhar com a graça de Deus, com as minhas limitações e fraquezas, com a minha caminhada pastoral aí, que agora, terça-feira, dia 10, pela graça de Deus eu completo 41 anos. É graça dele. Quando eu comecei meu ministério, dia 10 de janeiro de 1982, eu não imaginava que Deus ia me dar 41 anos de ministério. Mas Ele está me dando. Ele está dando a minha graça. E se é graça, eu quero viver esse ano na graça de Deus. É tudo isso que eu quero. Estar com os irmãos, caminhar com os irmãos. E eu quero, antes da minha aula, ler um texto com os irmãos. Um texto que eu gosto muito. Primeiro, que é de Deus. É da palavra de Deus. Segundo, que me fala muito ao coração. Primeira carta de Pedro. Capítulo 4, os versos 10 e 11. Um texto bem conhecido. E eu quero tomar esse texto como a minha referência para o trabalho com os irmãos em 2023. Quer dizer, eu estou convocando a igreja para que esse texto não seja só para mim, seja para todos nós, né? E aí Pedro diz assim, no verso 10, servir uns aos outros. Então é o serviço mútuo, não é só do pastor, é de todos nós, todos somos servos. Eu falo que na igreja de Deus só há uma classe de pessoas, servos e servas. Cada um conforme o dom que recebeu. Você tem dom, pelo menos um você tem. Então servir a Deus com o seu dom.
como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus tem uma dispensa inesgotável. A graça de Deus é multiforme. Ela capacita todos nós. Então devemos servir a Deus, com esse trabalho mútuo, com o dom que é Deus quem dá, como bons administradores, do depósito da graça de Deus, dessa graça que é multiforme, que é ilimitada. E aí o verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então o nosso trabalho, a nossa fala, nosso ensino, tudo é pautado nos oráculos de Deus. A palavra oráculos, ela nos remete para a palavra de Deus, a revelação de Deus. Se alguém serve, veja, volta lá, servimos aos outros. Agora, se alguém serve, eu vou servir na minha força? Não. Façam na força que Deus supre. Força física, força intelectual, capacitação. É na força que Deus dá. E aí termina o apóstolo Pedro de forma magistral o texto. Para que em todas as coisas, não apenas em algumas, todas, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o texto norteador da minha vida e da sua para esse ano. A glória de Deus. Meu trabalho aqui não vai ser para chegar em dezembro desse ano. O pastor Paulo foi bem sucedido. Estou nem pensando, estou pensando em trabalhar. Se Deus me der saúde, disposição, condições, eu quero trabalhar. Mas quando chegar no final do ano, só lhe deu glória. Toda a glória a Deus. Que vai nos dar uma caminhada com saúde, com disposição, com dons, talentos, para que cheguemos em dezembro de 2023, glorificando ao nosso Deus. Essa é a minha proposta, é a minha caminhada com os irmãos, e conto com as orações e com a cooperação desta igreja. Orem também pela minha esposa, Miriam, tem sido a minha companheira ao longo desses 41 anos de ministério. Bem antes disso, meus 4 anos de seminário, já estava comigo, já caminhava comigo. Orem pelo meu filho Felipe, pastor lá em Caeiras, sua esposa Cristiane, pelo meu genro Renato, pela minha filha Thalita, e pela alegria dos meus dias, já chegando à velhice, o Oliver, meu netinho. Tem sido uma alegria brincar com ele todos os dias. Ok, qual é a minha ideia para iniciar a minha caminhada com a igreja a partir de hoje? Bom, janeiro, retomada, caminhada, começando um novo ano, e o meu coração foi inclinado pelo Espírito Santo, primeiro, estudar a palavra de Deus. Pode ser outra coisa, escola dominical. E eu pensei, então, usar esse mês de janeiro para encorajar a igreja, para despertar você, para mim, para o melhor investimento para este ano. Não sei quais são os seus projetos para 2023. Você pensa em investir em quê nesse ano? Se você está pensando em comprar uma casa própria, trocar o seu carro, ou trocar a sua bicicleta de pedalada por aí, Tem gente que vive pedalando, Tal. Enfim, eu não sei quais são os seus planos para esse ano. Mas nos seus planos de 2023, um não pode faltar. Esse, para mim, é imprescindível. Investimento na palavra de Deus. Se você chegar no final deste ano, com o mesmo conhecimento que você tem hoje da Bíblia, para mim você perdeu o ano. No investimento de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a palavra de Deus e caminhar mais com Deus. E ser bênção nas mãos de Deus. E eu escolhi então para esta manhã, trabalhar na questão então do Salmo 119. Eu não vou expor todo o Salmo não precisam ficar apavorados. Não precisam ficar apavorados não, que eu não vou expor todo o Salmo 119 não.
Mas o Salmo 119, que é o salmo mais longo da Bíblia, ninguém sabe quem o escreveu, é igual a carta aos Hebreus, você pergunta lá no céu. Né? Quem escreveu a carta aos Hebreus? Não sei. Foi um instrumento de Deus. Alguns chegam a dizer que o escritor mais próximo desse salmo deve ser Davi. Mas é apenas especulação. Então pode ter sido Davi, né? E esse salmo, que tem 176 versos, que é o mais longo, né? Ele é dividido em 22 estrofes. Algumas Bíblias, não sei se é o caso da sua, se a sua é atualizada, vai aparecer em negrito. Cada 8 versos aparece a primeira palavra em negrito. Por quê? Porque são 22 estrofes de 8 versos. E por que 22 estrofes? O alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então o escritor desse salmo foi meticuloso. Além de inspirado, ele pegou o alfabeto hebraico e construiu cada estrofe com uma palavra. Inclusive a nova versão atualizada, se você já tem, ou a nova versão transformadora, não vai aparecer em negrito, vai aparecer a letra hebraica. Cada estrofe vai mostrar a letra hebraica. No começo, depois lá, quando começa o 9º verso, aparece a letra hebraica. Né? E esses salmos... Tudo bem? O passador? Espero que não tenha sido arrebatado com alguém. Não, está aí. Está aqui, está aqui. Ok, muito obrigado. E esse Salmo 119, então, em cada estrofe, o salmista, além de inspirado, ele usa sinônimos para a palavra de Deus. Em cada estrofe, ele usa cerca de 7 sinônimos. Então, ele vai usar a palavra lei, palavra, juízo, testemunho, preceitos, estatutos. E o capricho foi tão grande do autor, lógico, capricho, ele é uma pessoa preparada, inspirado, né? Que nas 8 estrofes, nas 22 estrofes, em cada estrofe, ele alterna esses termos para a palavra de Deus, para não ficar repetindo a mesma palavra. Então, para você encontrar no Salmo 119 juízos, ele está se referindo à lei de Deus, à palavra de Deus. Estatutos. Então, esses termos, eles são correlatos, são sinônimos. Não é isso? E dentre as coisas que ele aborda nesse salmo, alguns chegam a dizer que o centro teológico desse salmo é o verso 97. Quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Então, qual que é a minha proposta para esse ano? E nesse primeiro domingo que eu estou assumindo a igreja? É incentivar você, é encorajar você, é colocar no seu coração o amor, o apego, o desejo de investir tempo diariamente na palavra de Deus. Você só vai conhecer mais a Deus conhecendo mais a palavra de Deus. Aquilo que o salmista fala no Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Mas como você vai ter intimidade com Deus se você não conhece a palavra de Deus? Então essa intimidade que está lá no Salmo 25, 14, que é um salmo de Davi, está lembrando que a palavra de Deus é que conduz você à intimidade com Deus. E nós temos que pensar que há tantas vozes hoje que estão rondando a nossa vida. Há tantas ideologias que estão por aí. E nós investimos tempo em tanta coisa. E esquecemos que investir na palavra de Deus é o melhor investimento. Nós vivemos aí nesse momento político do país.
país dividido aí, novo governo assumindo. Nunca vimos tanta informação e desinformação. Você fica boquiaberto. Vê tanta coisa que jogam na mídia. Expectativas, esperança. Vai ter golpe, não vai? O que vai acontecer com esse país dia 1º de janeiro? Nossa, foi um turbilhão. Ainda está acontecendo. E a gente às vezes fica tão absorvido, a essas coisas, encharcados com isso, ensopados com a mídia, quando deveríamos, Deus, tira um pouco o coração da política desse país, tira meu coração da mídia, que está me deixando angustiado muitas vezes, coloca o meu coração na tua palavra. Tu és imutável, a tua palavra é imutável, é inerrante. Os homens são pecadores, os homens são corruptos, os homens estão aí pulverizando a nossa cabeça com tanta coisa. Eu quero amar a tua palavra, me apegar à tua palavra. Esse é meu desafio para 2023. Não estou dizendo para você ser um alienado. Não. Uma coisa é ser alienado, outra coisa é ficar ensopado com a mídia. São coisas diferentes. Então, a minha proposta é essa, e eu vou então iniciar aí com esse tema, o valor da palavra de Deus. Porque se eu entender que a palavra de Deus é valiosíssima, uma coisa que tem valor, eu vou então procurar aproveitar esse valor, desfrutar desse valor. E no verso 72 do Salmo 119, você já deve ter visto aí, né? Que o salmista expressa. Bom, antes de continuar aqui e iniciar o meu estudo, o Salmo 119, até agora alguma pergunta, alguma contribuição? Nós estamos numa aula de escola dominical, então você tem liberdade de falar, perguntar, não é isso? Essa introdução está clara? Essa visão, pois não. Ah, ok, sim. Ah, ok. Sim, sim. Muito obrigado pelo acréscimo. Mais alguém? Então veja o verso 72. Que eu tomei como o início, o tema da minha aula. Para mim, coloca seu nome aí. Para o Paulo Gerson, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Então, o salmista que escreveu esse salmo, ele está dizendo, para mim, todo o ouro do mundo, toda a prata do mundo, não tem valor maior do que a palavra de Deus. Veja o comparativo que ele faz. Para mim. Se você entender essa verdade, você não tem ouro, né? Barra de ouro no banco. Mas você tem bens, tem coisas. Então comece a pensar a partir de hoje que a palavra de Deus é o maior bem que você tem. Você pode ter uma casa boa, Deus deu para você conforto, você pode ter um carro bom, outros bens, mas esse pacote de coisas que você tem, somando tudo que você tem, é um valor ínfimo perto daquilo que é a palavra de Deus para a sua vida. A sua preciosidade, a sua relevância, a sua importância para a sua caminhada cristã. E além desse verso 72, veja o verso 127. Esse eu não coloquei no meu PowerPoint, mas também se refere a essa mesma ideia. O verso 127. Amo os teus mandamentos mais do que o quê? Mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado.
Então, o amor do salmista não está nas coisas. Ele diz, e nem no ouro refinado. Eu não sou ourives, né? Mas o ouro refinado é melhor do que o ouro bruto, é lógico, né? O ouro refinado deve estar preparado para fazer aí nossas alianças, né? Outras joias, né? Então, olha, eu amo mais a palavra de Deus do que ouro refinado. Deve ser muito mais caro do que o ouro bruto. Porque o bruto ainda está bruto. É isso? Então veja o valor que ele dá à palavra de Deus. E ainda o verso 162. Veja o que ele afirma no verso 162. Alegro-me nas tuas promessas. Promessas aí, ele está usando essa palavra como sinônimo da lei de Deus, da palavra de Deus. Alegro-me na tua palavra, como quem acha grandes despojos. No mundo antigo, qual que era a ideia de despojos? Alguém sabe por que essa palavra é usada na Bíblia? Despojo, despojos. Isso. Exatamente. Quando havia uma guerra e se conquistava aquela cidade, os habitantes ou morriam, ou tinham que, ou levar de escravos. E o que ficava lá, a pessoa pegava tudo. Então a gente tem uma riqueza muito grande ali, tesouros. Né? E tudo aquilo, então, os vencedores capturavam, levavam para si. O salmista usa essa ideia, então, que, inclusive, algumas versões bíblicas, no lugar de despojos, já coloca aí tesouros. A palavra tesouros. Né? Os tesouros. Então vejam que esses 3 versos se harmonizam nessa mesma ideia, o valor da palavra de Deus. O salmista quer expressar aqui que ele ama essa palavra e que essa palavra é o maior bem que ele tem na sua vida, na sua caminhada. Então a minha oração a Deus, essa é a minha primeira aula de 2023, é que você, tomando consciência pelo Espírito Santo de Deus, do valor dessa palavra, da importância dela, que ela veio do coração de Deus, foi Deus quem a revelou, porque nela está tudo o que Deus queria, só o que Deus queria e da forma que Deus queria. A Bíblia está completa, de Gênesis a Apocalipse, não falta nada, e não se precisa acrescentar nada. Que esse tesouro de Deus possa desafiar a sua vida, o seu coração. E aí então, eu caminho na minha aula, colocando o meu objetivo aí expresso. Que o crente dê valor à palavra de Deus, consultando-a diariamente, para quê? Para crescimento e encorajamento. Então a minha ideia, no final da minha aula, é que você tenha essa consciência. Você sendo um salvo por Cristo, um crente verdadeiro, que você consulte a Bíblia diariamente. Quanto tempo? Bom, aí a agenda é sua. Mas você não pode deixar nenhum dia na sua caminhada de consultar, de ler, de se apropriar da palavra de Deus para o seu crescimento e para o seu encorajamento. Crescimento é a palavra, a ideia da santificação. E o que é santificação? Você foi salvo e desde a sua salvação em Cristo começou esse processo de crescimento e de santificação. Santificação, resumindo a ideia, é cada vez o crente ser mais semelhante ao caráter de Cristo. E onde está o caráter de Cristo? Expresso na Bíblia. Bom, você lê a Bíblia é cristocêntrica. Toda a Bíblia revela a pessoa de Cristo, mas há textos que expressam de forma mais clara
o caráter de Cristo. E uma vez perguntaram ao grande expositor bíblico John Stott, né? John Stott, como que um crente pode ser espiritual, pode ser um crente bem santificado, né? E alguém pensou então, um crente que tem muitos dons, um crente que trabalha muito na igreja. E essa informação de quando John Stott esteve no Brasil, inclusive, ele veio uma vez no Brasil, faz muitos anos, eu não estive com ele. Ele se levantou e falou, olha, é só ler Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí está o caráter de Cristo. É uma laranja com 9 gomos. Eu não sei se você tem esse hábito, mas todo dia no almoço, uma das minhas sobremesas é uma laranja. Né? Depois do almoço, eu chupo uma laranja. Né? E você pega uma laranja e lá tem muitos gomos, né? Mas um gomo está mais seco. E outros estão mais suculentos. A vida do cristão é assim, tem gomos mais secos, que precisam ser trabalhados. Ninguém está com os 9 gomos da laranja prontos. Laranja suculenta, com bastante caldo, né? Todos nós somos pecadores, precisamos crescer em 2023 nesse caráter de Cristo, nesse crescimento. E ninguém vai crescer se diariamente não amar a palavra, não investir tempo na palavra, não valorizar a palavra de Deus. Então, e aí você pode consultar a versão que você quiser. Há várias versões boas hoje, não é isso? Você diz só, já temos a nova atualizada. É a versão transformadora. Eu gosto de usar várias, eu vou comparando. É lógico, para estar na igreja eu uso uma só. Né? Mas na minha leitura diária eu uso lá 3, 4 versões. Mas cada um deve escolher a atualizada. E a nova atualizada são as versões mais próximas, mais fiéis aos originais hebraico e grego. As demais caem um pouco mais na paráfrase, na interpretação. Pois não, meu irmão? Sobre a palavra, Jesus dá um conselho para os seus filhos, em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque cuidais de ter a vida eterna, e são elas que limitam esse tempo. Muito obrigado, meu irmão. Ele lembrou o texto aí de João 5,39, quando Jesus está dizendo realmente que as Escrituras Sagradas falam da sua pessoa, por isso que a Bíblia é cristocêntrica, ok? Eu vou continuar agora, antes de passar ao primeiro ponto, aí a introdução, eu anotei que no meu esboço aqui, um pensamento de George Miller, um homem de fé, um homem de Deus, chamado George Miller, vocês já devem ter ouvido histórias dele, né? Com relação ao orfanato e cuidado com crianças e tal. Ele disse o seguinte: o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Então, George Miller está dizendo que o vigor espiritual de um crente, ele está na proporção da forma que nós estamos usando a Bíblia, ocupando a nossa vida, os nossos pensamentos. E agora um pensamento do grande pregador Charles Spurgeon. Disse o seguinte: os desviados começam com Bíblias empoeiradas e acabam com roupas sujas. Aqueles se desviam da igreja, se desviam da palavra de Deus, eles começam com Bíblias empoeiradas e acabam com roupas sujas, caem na lama do pecado. Né? E há um livretinho agora que foi publicado pela
Casa Editora Presbiteriana, um livretinho pequeno, de um pastor que eu nem conheço, chama, deixa eu ver o nome dele aqui, talvez o Juliano conheça, vocês lembram, né? É o João Paulo Tomás de Aquino. Seu professor? A JMC? Ele escreveu um livretinho que eu comprei há poucos dias, já li. Interessante, como ler a Bíblia. Você conhece o pai dele, é o filho do Rubens Tomás de Aquino. Ah, ele é filho do Rubens? O Rubens eu conheço. E nesse livretinho que ele falou sobre orientação como ler a Bíblia e tal, eu anotei uma frase dele. A Bíblia é sempre a palavra de Deus. Ela nunca deixa de ser. Mas por falha nossa, nem sempre ouvimos Deus ao lê-la. Ela é sempre a palavra. Por falha nossa, nem sempre estamos ouvindo Deus quando nós lemos a palavra de Deus. E aí, então, eu prossigo aqui na minha aula, né? Porque a palavra de Deus é o tesouro mais precioso no universo inteiro. Porque ela nos diz como podemos pertencer ao Deus vivo e verdadeiro que fez o universo e que nos ama muito. Então ela tem um valor, primeiro porque ela veio de Deus. Nasceu no céu, o coração de Deus, e foi revelada a nós através aí de 40 instrumentos, né? Ao longo de 1.600 anos, mais ou menos, essa palavra foi revelada a nós, não é isso? Então, porque ela nos diz como podemos pertencer ao Deus vivo e verdadeiro que fez o universo e que nos ama muito. Ela nos ensina como receber o amor de Deus, a vida eterna, que está em Cristo Jesus, né? Para podermos viver com Ele no céu, para sempre. A Bíblia está também repleta de tesouros valiosos para a nossa vida aqui na terra. Além dela nos comunicar o amor de Deus, o plano redentivo de Deus, além dela mostrar a vida eterna em Cristo Jesus, ela tem muitas outras orientações para a minha caminhada nesse mundo. Meu casamento, minha família, meus negócios, como educar filhos, enfim. A Bíblia é um tesouro inesgotável. E nós vamos ver isso na caminhada com o Salmo 119. Ok? Tudo bem? Alguma pergunta? Podemos ir caminhando? Alguma contribuição? Ok, então eu vou trabalhar o primeiro ponto aí, porque que essa palavra tem um valor inestimável. A palavra de Deus guardará os salvos do pecado. Esse é um ponto que eu quero enfatizar nesse Salmo 119. Ela tem um valor inestimável, porque essa palavra guardará a nossa vida, a nossa caminhada com relação ao pecado. E o texto você já conhece. Salmo 119, 9 a 11. O salmista faz uma pergunta, iniciando a segunda estrofe do Salmo. De que maneira, de que forma, qual que é o método, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele faz uma pergunta. Jovem aqui, coloque o seu nome aí. De que maneira Paulo Gerson poderá guardar puro o seu caminho? Coloque o seu nome aí. Observando segundo a tua palavra. Bom, primeira coisa desse primeiro verso aí. O que você entende de caminho? O que é caminho aqui? É isso aqui? Eu estou caminhando. Esse corredor é o meu caminho. Sua vida. O que mais? Direção. Sentido. Outra palavra para colocar no caminho aí. Chegada.
rotina, plano. Mas tem mais. Tem palavras mais adequadas aí, quem sabe não sei falar. Escolhas. Propósito. Vida. Direção. Tudo isso está no pacote. Mas caminho aqui é comportamento de vida. É conduta. Estilo de vida. De que forma você que é um crente pode ter uma conduta, um comportamento, um estilo de vida sendo vitorioso sobre o pecado. Como diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, quando o escritor daquela carta abre o capítulo 12, ele fala: o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado não dá trégua. Satanás não dá trégua. Você acorda de manhã cedo, está sendo... onde você está? O mundo que nos cerca. Você vai para a escola, para o trabalho, para a academia. As tentações estão presentes. As possíveis seduções para o pecado. Então o salmista está dizendo aqui, como que você vai trabalhar isso? De que maneira poderá o crente guardar puro o seu caminho? E aí a resposta é curta. Observando segundo a tua palavra. E aí ele continua. Depois que ele fala que a palavra de Deus é poderosa para nos guardar do pecado, ele vai dizer aí, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Ele está orando a Deus aqui. Ó Deus, eu quero ter uma vida pura, um comportamento santo, viver em santidade de vida. Ele ora, não me deixes fugir, olha aí. Ele entende que se ele fugir da palavra, ele vai pecar. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardar no coração. Você vai perceber que no Salmo 119, o salmista usa muito a palavra coração também. E a palavra coração no hebraico dá a ideia da essência do ser humano. Seus pensamentos, suas emoções, sua vontade, aquilo que somos. Coração lembra aqui aquilo que você é internamente, a sua essência. Então, como é que eu tenho um interior santificado? E alguém já expressou aqui no verso 11, guardar a melhor coisa, no melhor lugar, com o melhor propósito. Qual que é a melhor coisa que temos? A palavra de Deus. Seu valor é inestimável. Guardar no melhor lugar, a nossa mente, nosso coração, nossas emoções. E com qual propósito? Não pecar contra Deus. Então aqui está a primeira lembrança clara. A palavra de Deus, ela vai nos guardar, nos dar vitória sobre o pecado. E há um pensamento que você já conhece, e esse ano eu vou usar muita expressão, é só para lembrar, você já sabe. O grande evangelista Dwight Moody, que Deus usou tremendamente para que muitas vidas conhecessem a graça redentora em Cristo Jesus. Ele escrevia sempre na primeira página da sua Bíblia. Então ele lia a Bíblia, estava ficando meio velhinho, ele trocava por uma nova. Primeira página. Este livro me afastará do pecado. O pecado me afastará desse livro. Eu fazia questão de escrever para lembrar sempre. Quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, quanto mais eu amo a palavra de Deus, quanto mais eu a leio, eu estou mais preparado a vencer os pecados e as tentações que rondam a minha vida diariamente. Então aí está o valor dessa palavra para os salvos, de que ela é poderosa
para a nossa santificação diária, para crescermos diariamente, sendo vitoriosos sobre o pecado. E eu coloquei aqui no meu esboço. Como você pode ter uma vida pura, agradando a Deus em tudo que faz? Isso é possível. Sim, se conhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Você poderá ler a palavra de Deus quando precisar de ajuda e encorajamento. Agora que você pertence a Deus, porque já recebeu Jesus como Salvador, você deve guardar a palavra de Deus no seu coração. Só então, seu caminho, sua conduta, seu comportamento pode ser puro, irrepreensível diante de Deus. Então essa é a minha primeira lembrança nessa manhã, no Salmo 119. Alguma pergunta, alguma contribuição? Sim. Pode, meu irmão. Maneira sem exaltar ninguém. E na realidade é uma verdade. E agora, irmãos, eu vou recordar algo. Salomão disse assim, apesar que a minha Bíblia, a tradução é diferente, mas o significado era o mesmo. Assim também ficará a alma sem conhecimento, não é bom. E o que se apressa com seus pés peca. Já imaginou que tristeza? O crente, já experimentado na vida, uma comparação, ele é convertido há 10 anos. E ele abrir a boca e dizer, não li a Bíblia ainda. Isso é lamentável. Isso é lamentável. A pessoa conhece quase de tudo, menos da Bíblia. Será que a alma não tem sede de algo que está divertendo para crescer na vida espiritual? Isso é triste. Bom, eu vou ler outro texto. Agora, Isaías, capítulo 5, verso 13, diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E os que são nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Nós vemos hoje pessoa experimentada, pessoa presbiteriana, sem exaltar ninguém, mas para mim é uma igreja mais linda que existe na terra. Essa não é a igreja presbiteriana, mas o governo que ela tem. É um governo bíblico. É um governo baseado nas escrituras. É um governo que tem conhecimento bíblico. E crente, às vezes, com 5, 6 anos de que está na igreja, se manda para a comunidade ali, outra para outro canto, não sei para onde. Aonde está Deus? Aonde está essa fé? Aonde está esse dom da fé que recebeu de Cristo? Aonde está? E por último, o capítulo 4, verso 16 de Oséias. Verso 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque eu... Só um pouquinho, estou com um problema na vista. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus, porque eu me requererei me rejeitarei de teus filhos. Quer dizer, está divertendo tanto o crente pequeno, humilde, sem conhecimento, como o sacerdote, como homem sábio, como pastor. Tão lindo. Meu irmão, glória a Deus, não a você. Um voto de apreciação a você pelo estudo que você está dando. Que Deus te sustente.
nessa caminhada e cada um de nós sinta fome da Bíblia. Obrigado. Amém. Ok, o irmão presidente Paulo Lima usou um termo ali, que eu queria aproveitar o gancho para dar uma explicação. Quando eu estou propondo aqui você dar valor à palavra de Deus, de você amar essa palavra e de consultá-la diariamente, de lê-la, eu não estou aqui propondo conhecimento pelo conhecimento. Não é só para você chegar lá e falar, eu conheço mais a Bíblia. Mas que você conheça mais o Deus da Bíblia. E o verbo conhecer na Bíblia, desde lá de Gênesis capítulo 4, as versões mais antigas dizem lá, Adão conheceu Eva e ela deu à luz ao tal filho. O verbo conhecer na Bíblia lembra relacionamento, intimidade. Não é só a parte intelectual. Então, quando eu estou propondo que conhecer mais a Bíblia, é nesse sentido, nessa relação. Quanto mais eu conhecer essa palavra, mais eu quero conhecer a Deus e me relacionar com Ele. É mente e coração, coração e mente. Razão e emoção, emoção e razão. É nessa caminhada que eu estou propondo você a valorizar essa palavra. E como eu coloquei lá, consultar diariamente, tem a ver com leitura. E leitura é um hábito. Ninguém lê sem exercitar isso. Por isso que é bom, desde a infância, você incentivar os filhos a lerem, que é um hábito. E esse hábito vai se perpetuar por toda a vida. E há uma expressão que tem sido usada, eu acho interessante, eu acho pertinente, é orar a Bíblia. Inclusive, esse professor aí, o João Paulo Tomás de Aquino, ele fala alguma coisa sobre isso nesse livro também. Como que você ora a Bíblia? Você está lendo a Bíblia. E aí você encontra lá o Salmo 51. É um salmo que Davi está confessando o pecado que ele cometeu. Está sentindo a tristeza, a dor, as consequências do seu pecado. Você pode ler esse salmo, na hora que estiver lendo o salmo, parar. Senhor, que o Senhor me livre de cometer esse mesmo pecado. Você pode aproveitar a leitura e orar concomitantemente. Senhor, aqui está falando do que Davi sofreu pelo pecado. Eu estou cometendo alguns pecados recorrentes. Você pode naquela hora parar e orar. Você está lendo um texto que fala da fidelidade de Deus, do amor de Deus. Pare na hora e, Senhor, muito obrigado, Tu és fiel. Tu me amaste primeiro. Você percebe? Você torna a Bíblia muito mais palatável, agradável, lendo e orando concomitantemente. Ela torna-se prática. Não é só ler aquele texto, eu li o Salmo 51 mais uma vez. Mas para tornar aquele momento, na sua devocional, momento de crescimento, intimidade com Deus. Você está lendo lá João 3,16. Você já leu muitas vezes. Senhor, muito obrigado pela obra de Cristo no meu lugar. Tu me amaste primeiro. Tu me amaste tanto que desse seu único filho. Percebe que você torna a sua leitura algo não apenas para conhecer mais, mas para se relacionar mais com Deus, orando, orar a Bíblia, ok? Posso prosseguir? Mais alguma? Pois não, meu irmão. Eu não sei, aí eu estou meio por fora, eu estou me adaptando à nova realidade. Eu não sei até que horas que eu tenho, então o senhor me avisa aí. 10h30. Hã? 10h30, 25 para as 11. Então já deu. Eu só queria deixar o Salmo 1, verso 2, que diz o seguinte: antes, e eu queria trocar essa palavra, antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Ok. Amém. Então meu horário até 10h30, é isso? Tá bom, mas já deu. Bom, então qual que é a minha ideia? Eu vou concluir a minha aula, e é lógico que hoje eu tenho que fazer uma introdução maior, por causa do Salmo 119, mas domingo que vem eu vou retomar, fazer uma recapitulação e já vou partir para o segundo ponto da minha aula. Mas para que a minha aula de hoje seja completa, primeiro, já completou aí que a ideia inicial de você, a palavra de Deus guardará os salvos do pecado. Então quero terminar minha aula aplicando para os salvos e
para os não salvos. Você já é salvo? Você já conhece a Cristo? Você já tem certeza da vida eterna? Aleluia! Leia a palavra de Deus. Ame essa palavra. Entendi. Sim. Pode ler, meu irmão. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Amém. Esse vai ser um dos pontos do meu estudo, a partir do ano que vem. Então, se você é salvo, continue lendo a palavra, amando essa palavra, e se fortalecendo nela, dando valor a ela e sendo um crente cada vez mais parecido com Cristo. Eu gosto daquele cântico antigo, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Você quer que a beleza de Cristo esteja estampada em você? A palavra de Deus é o espelho. Você não é salvo ainda? Você que está aqui nesta manhã, você que está comigo pela internet, você ainda não está salvo? Você não conhece a graça de Deus? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela aponta para Jesus. Jesus é o centro dela. Né? Ele, no Velho Testamento, ele está presente em todas aquelas prefigurações, e o Novo Testamento todo ele aborda sua vida, seu caráter, sua obra. Que você ainda hoje conheça esse Jesus que Deus revela na sua palavra.